Eles tinham um funil de lead muito grande. E daí os vendedores acabavam não querendo cadastrar um lead porque tinha muito campo, muitas etapas. E às vezes, daqui a pouco tu passava ali por várias validações e o cliente não fechava. Imagina um cenário que eu fiz um pedido de R$ 1 milhão. E eu acabo, com alguma falha ali, eu atrelo o cliente errado, o endereço errado e passo... Aí... Tá lá, fabricaram, enviaram pra outro lugar, pra outra pessoa. E aí chega lá na hora, não era pra essa pessoa. E aí imagina o prejuízo que isso pode dar se não tiver um controle assim disso. Por exemplo, recebemos uma informação de um cálculo errado lá da TOTS, chegou no Salesforce, sei lá. Ele falou, era pra ser 1 milhão e chegou a 500 mil. Pô, imagina, clientes que estão há 6 meses sem comprar. A gente vai fazer uma automação ali dentro que ele vai virar de ativo e ele vai virar para CKR. Nesse momento que ele virar CKR, já cria uma oportunidade para aquele vendedor. O cara vai abrir no outro dia, tem uma oportunidade para mim trabalhar aqui, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, tô aqui com nossos 2 experts em Salesforce. Johnny, por mais uma vez, já tá se acostumando com o podcast. Já sou da casa agora. Fechou, bora. E João, é João, né? Isso, João Klunk. João Klunk, bora pra cima então, João. Obrigado mais uma vez por estarem aí no podcast pra gente conversar. E hoje a gente vai falar sobre como transformar o CRM numa infraestrutura de receita. Aprendizado de um projeto Salesforce integrado ao ERP. É o caso Queco ali, que vocês participaram, né, desse projeto. Mas antes de tudo, já lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal. Se tá assistindo na televisão, tem um QR Code rolando aqui na tela. Se tu ler com o teu celular, ele já vai te inscrever no canal. Ou então, não custa nada, aperta no controle da TV, primeiro ou segundo ícone que aparecem, já é o de inscrição, nos ajuda aí a crescer esse canal cada vez mais. Lembrou durante o episódio alguém? Já clica em compartilhar, compartilha, surgiu alguma dúvida, já comenta essa dúvida também, pra gente trazer em um outro episódio essa resposta da tua dúvida aí, fechado? Lembrando que o podcast também é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial dessa ferramenta aí na tua empresa, fechado? E pra gente começar, eu quero entender duas coisas. Uma, eu perguntei antes ali o nicho da Queco em off, né? Mas se puder trazer qual é o nicho da Queco aí pra gente entender. E também o que esse caso foi uma integração, foi uma implantação, ou não, foi uma implantação mal sucedida também que acabou precisando a intervenção da SR. Qual foi esse projeto da Queco aí? A Queco é uma empresa ali de Flores da Cunha, perto de Caxias do Sul. Aham. Eles fazem acessórios para caminhonete, SUV, estribo elétrico, eles fazem em Santo Antônio, se não me engano. Como é que é o nome daquele outro produto da caminhonete que... Capota elétrica, isso, o estribo é onde tu sobe na caminhonete, né? Que desce aquele degrauzinho. Sim. E tem a capota elétrica, que é onde tapa a caçamba dela. Isso, exatamente. Entendi. Então é uma empresa que eles têm, acho que 200 funcionários, se não me engano, por aí. E foi fundada em 86. Show. E o que eles esperavam? Nesse caso foi uma implantação de Salesforce ou não? Foi uma adequação? O que foi esse projeto? Eles já tinham o Salesforce, show. Tá? Mas eles usavam praticamente para lead. Então, assim, eles não utilizavam pouco a ferramenta, né? Não utilizavam toda a capacidade. Então, daí a gente entrou já nesse projeto, mas eles tinham uma outra consultoria antes. Entendi, para fazer uma integração com o ERP ali deles. Isso, o ERP da TOTS. O que eles esperavam com o pós, né? Depois dos entregáveis todos ali, qual era o resultado que eles queriam alcançar ali, ter dentro do Salesforce? Na realidade, como eles usavam só para lead, né? E eles são uma empresa que eles fazem muita cotação, eles já têm muitos clientes ativos, né? E eles não utilizavam muito lead. Então, assim, a ferramenta estava praticamente inutilizável para eles. Então, eles queriam fazer essa integração com o RP justamente para poder largar para toda a parte comercial, né? Para os vendedores externos e internos, para fazer essa gestão aí comercial, processo, né? Todo. E pergunta de curioso agora. Por que, por exemplo, essa integração não foi feita na implantação do Salesforce? Eles não tinham ainda a noção que
precisariam fazer? É que assim, quando tu pega principalmente uma indústria assim, né, desse ramo metalúrgico, às vezes eles não estão acostumados a trabalhar com lead, oportunidade, né, com esses objetos. Aham. Então tu tem que explicar bem para eles como é O que é o conceito. processo. Exatamente. Então eles tinham um funil de lead muito grande, né, gigante assim. E daí os vendedores acabavam não querendo cadastrar um lead porque tinha muito campo, muitas etapas. E às vezes, daqui a pouco tu passava ali por várias validações e o cliente não fechava. Uhum. Então a gente simplificou isso, né? Para fazer eles utilizarem a ferramenta, vamos dizer assim, com vontade, né? Entendi. E tu, Johnny, atuou em que parte desse projeto aí? Eu entrei ali agora no final do ano passado, em 2025, Uhum. pra fazer a parte de oportunidade, cotação e pedido, que era o que tava pendente ali. Então, eu fiz algumas coisas com a integração com a TOTUS, e fiz vários envios de e-mail, funil, assim, em geral de toda essa oportunidade, cotação e pedido. Show. Então, do que eu entendo, esse projeto foi além só da simples integração do ERP com o Salesforce. Ali vocês acabaram se aprofundando um pouco mais ali Com certeza. Não, isso daí, o processo, o pessoal de vendas lá entraram junto com nós, né? Uhum. Para fazer todo esse processo comercial. Porque no lead ali eles tinham a questão, passava pelo financeiro, passava pelo gerente, né? Antes de cadastrar o lead. Tinha vários campos, várias etapas. Uhum. E essas validações, depois a gente explicou para eles entenderem que essas validações teriam que passar para a oportunidade. Aham. Porque depois que daí já tem uma oportunidade, vamos dizer assim, mais quente, né? De ganho para vender né? Aquela oportunidade. Sim. Então essas etapas passaram para outro funil. E daí, vamos dizer assim, os vendedores... Bom, agora esse cliente aceitou uma cotação, beleza, daí essa oportunidade é quente, eu vou fazer todas essas etapas, né? Que vale a pena, vamos dizer assim, né? Claro. Entendi. Porque a ideia principal é reduzir o fluxo do lead, né? Porque quando é só um lead e tem muitas etapas, às vezes até o cliente fica meio assim, né? Por que tá demorando tanto, assim, pra um processo tão longo? Tem que passar por tantas etapas, assim, pra de fato virar uma oportunidade. Uhum. Então, agilizar esse processo é uma coisa muito importante. Show de bola. E já que a gente falou sobre essa questão dessa extensão ali do lead, por que vocês entendem que muitos projetos ali de CRM, esse processo acaba ficando tão complexo nas empresas? É muito por mapeamento de processo mesmo, né? De gestão comercial. Que nem ali, por exemplo, ali na Keko eles têm vários segmentos de cliente. Tipo, eles têm o cliente ativo, que é o que compra direto, né? E tem o prospect. O prospect é o lead. Então, o que a gente fez? A gente separou o prospect, né? Deixou uma esteira ali do lead, com poucas etapas. E depois, sim, como ele é um cliente novo, lá na oportunidade ele tem que passar pela validação de gerente. Claro, com algumas condições. Ele vai para o gerente se aquelas, vamos dizer, políticas comerciais não atenderem. Né? Tipo, pedido menor que 6 mil reais, eu me lembro que é uma validação, pedido menor que 6 mil vai pro gerente. Sim. Se passou, não tem problema, daí passa aquela etapa, né? E depois tem a validação financeira, né? Tu tem que, como é um prospect, é um cliente novo, tu tem que passar pelo financeiro. Sim. Então o prospect, ele tem uma etapa ali, um funil pequeno de lead, depois a oportunidade é um pouquinho maior, porque tem que fazer várias validações, e depois ali vai pra cotação. Agora o ativo... A gente já fez direto para eles abrirem a oportunidade. Não tem as validações de financeiro nem gerente, né? Porque são clientes que compram direto dele. Então não tem por que passar por essas etapas, né? Então os vendedores, eles querem abrir a oportunidade e já gerar cotação pro cliente. Né? Então saber as segmentações de cada cliente e saber separar os funis. Tipo, tu não pode fazer um funil para um cliente ativo que compra direto para um novo cliente. Para um prospect. Tem que fazer funis diferentes, né? Entendi. Precisa de outras validações. Então isso é o principal, tu entender bem o negócio do cliente para fazer essas definições. E essas empresas com mais história, vamos dizer assim, que acabam às vezes tendo
às vezes até uma diretoria, um topo mais conservador, né? Que já vem de muitos anos ali fazendo um processo. Porque essa parte de lead, ele é meio novo. Vamos botar assim, eu considero meio novo. Eu comecei no mercado imobiliário, por exemplo, em 2009, tudo era cliente. Entrava pelo site, entrava por placa, entrava por qualquer lugar que entrasse, era cliente. Não tinha o lead, né? Não tinha essa etapa lead. E aí eu me lembro, tipo, na época o CRM não tinha esse conceito de lead e oportunidade. Entrava o lead, entrava pro CRM, tu ia fazendo a gestão e acabou ali, do início ao fim. Eles, antes do Salesforce, eles já tinham esse entendimento de lead e oportunidade, ou vocês não sei se vocês sabem isso, ou não, quando entrou o Salesforce, que daí entrou essa parte de tem o lead e tem a oportunidade, eu não sei usufruir disso. É, exatamente nisso que a gente teve que explicar, né? Sim. Porque, que nem a gente comentou, a etapa do lead deles era gigantesca. Sim, então eles lidavam como se fosse a oportunidade. Isso, exatamente. Eu entendo. Validação de gerente, financeiro, passava tudo ali. Lead. Aí tu imagina tu fazer uma validação, passar por várias validações e no final o cliente não ser aprovado, né? Então, assim, o lead tu cadastra, né? O vendedor, um objeto, praticamente. Pra entrar em contato, criar atividades ali de agenda. Depois, na oportunidade, sim, o cliente quer uma cotação. Beleza, aceitou uma proposta, vou mandar. Sim. Tem cliente que nem aceita, daí tu não precisa passar pra oportunidade, né? Show. Então, é isso aí, tem que saber... Sim, eu acho que um pouco do que atrapalha é essa não adaptação ainda, não ter o conhecimento dessas duas etapas ali, do lead e da oportunidade, né? Sim. Do funil de oportunidade. Exatamente. Mas a Keco, eles são bem acessíveis, assim. Legal. Tipo, a gente conversa ali, então... Geralmente eu tô mais ali como um analista de negócio do que um analista funcional. Então, geralmente eles querem dicas, né, de como funciona a ferramenta. E várias vezes a gente comentou coisas, situações para eles mudarem o processo e eles aceitaram uma boa. Disseram, não, vamos fazer assim, vamos trocar. Eles são bem acessíveis dessa maneira. Então isso é importante também, né? Show. Claro, não mudar radicalmente o processo e a cultura deles, né? Sim. Mas tem coisas que dá pra adaptar. Os gringos lá, né? Eu posso falar porque a minha esposa é de Caxias, então eu conheço bem lá. O meu sogro, eu sei como é que é. Sim. Quer complementar alguma coisa, gente? Eu só ia comentar que é isso, a gente vai fazendo pequenas mudanças, pequena sugestão, ensinando algumas coisas que o Salesforce pode oferecer para eles, para facilitar assim no dia a dia, que a coisa que eu notei é que eles não tinham um conhecimento assim do conteúdo da plataforma, o que pode fazer, o que pode facilitar, fazer filtros, listas, coisas assim, que acabam sendo coisas simples que a gente ensina para eles e eles aprendem e fazem rapidinho ali depois para agilizar o processo deles. Então isso é uma coisa bem legal, que eles estão sempre dispostos a aprender coisas novas. Sim. Ontem mesmo, né, Johnny? Ontem a gente tava numa situação que tem uma etapa ali de back-office, que no final do pedido passa pro back-office para eles analisarem alguns campos, né? E tem um disparo de e-mail ali. E eles queriam fazer essa troca porque tava enchendo... Agora estão utilizando bastante. Tava lotando a caixa de entrada, né? Daí a gente comentou, tem o chatter ali, tu pode marcar o usuário, vai... né, criar um sininho de alerta dentro do Salesforce sem precisar abrir o e-mail. Sim. Então, assim, Legal. essas orientações que o Johnny comentou é bem importante também. Show. Quando vocês chegaram lá, a parte comercial, eles estavam... A galera usava muito o caderninho externo, a planilha externa, alguma coisa fora do CRM ou não? Olha, eu não conhecia exatamente bem o processo comercial deles, tá? Mas eu me lembro que faltava... que eles comentavam que faltava muito controle, que às vezes passava por políticas comerciais, né? Que deveriam, por exemplo, uma cotação que deveria passar para o gerente, às vezes passava despercebida. Então faltava esse controle gerencial, assim. E isso com o CRM... tu tem ali todas as etapas, né, todas as validações, e isso meio que a gente fez alguns barramentos, né? Se tem que passar pelo gerente, ele vai passar pelo gerente, não vai conseguir avançar a oportunidade ali. Sim. Né? Então, assim, tinha muitas coisas que fugiam da alçada, né? Eles têm os vendedores externos e tem os gerentes comerciais ali e os vendedores internos que ficam dentro da Keco ali, né? Então, às vezes coisas passavam despercebidos, né? Então é isso que eu sentia, mas
não sei assim te dizer se eles faziam algum processo manual ou não, assim, no papel, não sei te dizer. E depois dessas modificações, como é que foi a adesão do time comercial? Quando mudou desse cliente ativo que a gente colocou agora, na realidade eles utilizavam o lead, né, somente o lead, com uma etapa gigante, que eles não com várias etapas, né, nas esteiras ali, e eles não estavam utilizando. Eu parei com eles e comentei, vamos colocar o after ativo, né? Que é o que vocês mais utilizam, vamos implementar isso, né? Na ferramenta hoje. Então, isso daí ajudou muito, porque daí ele tem o Salesforce no celular também. Show. Então, eles começaram a utilizar. E daí tu tem geração de cotação, tu consegue acompanhar pedido, né? As tuas oportunidades, tudo pelo aplicativo do celular. Legal. Então, agora tá bem, vamos dizer assim, eles estão utilizando bastante a plataforma, né? Show. Sim, porque uma coisa que eu sei que eles utilizavam antes bastante para fazer cotação, que é o que eles mais fazem assim, é acessar direto o portal de cotação da TOTS. Então, eu imagino que é alguma coisa que o pessoal externo não vai ter acesso, então acaba sobrecarregando o pessoal interno lá de, preciso de uma cotação tal, preciso gerar um documento para ver se o cliente vai aceitar. Eu imagino que com a adesão do Salesforce e a gente implementando isso, facilita muito para eles e agiliza esses processos. Em vez de ter que estar indo lá no TOTOS para fazer essa cotação, a gente faz ali no Salesforce, a gente faz a integração entre os dois e exibe direto no celular pro... Sim, dentro do ambiente do Salesforce mesmo ali. Show de bola. E a principal intenção quando fez a integração com o RP ali era fazer essa cotação dentro, ou tinham algumas outras coisas que a empresa gostaria de ter dentro do ambiente Salesforce que antes não tinha? Eles queriam ter principalmente a cotação, né? E o envio do PDF ali, e a questão de depois que o cliente aprovar virar um pedido. Eles queriam acompanhar a esteira de pedido dentro do Salesforce. Né? Faturamento às vezes eles pegam um pedido, por exemplo, um pedido de 10 mil, eles faturam 5 mil, emite uma nota, é faturado parcial, né? Então, e depois emite a segunda nota, fatura total. Então, esse acompanhamento de faturamento parcial, faturamento total, o pedido está encerrado, né? Fechou. Isso aí eles queriam acompanhar. Então, a gente incluiu também depois a cotação, a esteira de pedido, né? Show. Que integra com o TOTOS também. E quando a gente está falando dessa integração de CRM e ERP ali, quando a integração ela não é bem feita, não é bem estruturada, quais são os maiores riscos que a empresa corre? Nesse caso, eu acredito que um dos principais é... Imagina um cenário que eu fiz um pedido de R$1 milhão. E eu acabo, por alguma falha ali, eu atrelo o cliente errado, o endereço errado e passo... Aí... Tá lá, fabricaram e enviaram para outro lugar, para outra pessoa. E aí chega lá na hora, não era para essa pessoa. E aí imagina o prejuízo que isso pode dar, se não tiver um controle assim disso. Sim, larga escala ali, isso daí acaba virando uma bola de neve gigantesca. Exato. Né? Custo, né? Custo de operação, custo de envio, custo de tudo. Sim. E depois de reenviar... Ali no ERP da TOTOS eles já tinham cálculo de... Eles tinham cálculo de frete, eles tinham vários cálculos já implementados. E a gente tem que trazer esses dados para dentro do Salesforce, né? Então, antes de a gente largar para todos os vendedores, essa parte de cotação, a gente pegou 2 pessoas chaves lá de dentro para testar bem. Boa. Fazer algumas cotações para comparar com o TOTOS, ver se está calculando correto, porque isso aí pode dar um prejuízo, né? Que nem o Johnny comentou. Pode, por exemplo, recebemos uma informação de um cálculo errado lá da TOTOS, chegou no Salesforce, sei lá, ele falou, era para ser 1 milhão e chegou a 500 mil. Sim. Pô, imagina. Famoso bug do site. E outra coisa assim também é... Eles têm vários tipos de desconto, então... Tem que testar muito bem isso em todos os cenários possíveis, porque quando a gente fala de desconto sobre desconto, é algo que em algum cenário vai dar certo ali o valor, vai estar batendo tanto no Salesforce quanto no RP, mas se tiver mais um outro desconto fixo, algum desconto na compra ali que vai bater essa porcentagem, em cima de porcentagem vai dar um cálculo diferente, e também, às vezes, em um pedido pequeno sei lá, R$2, R$3, mas num pedido grande é absurda a diferença. Claro.
E do ponto de vista mais estratégico, essa mudança impactou a produtividade do time comercial ali? Ah, com certeza. Na oportunidade ali, principalmente do cliente ativo, eles têm várias validações, né? Gerente financeiro. Então, quando tu manda uma cotação ali que tem que passar para o gerente recebe um e-mail, né? Informando que ele precisa entrar naquela cotação e validar. E liberar. Imagina, antes tu teria que, né, sei lá, mandar um WhatsApp pro gerente ou mandar um e-mail manualmente, informando que ele precisa validar aquela cotação. Não, ali a gente já dispara o e-mail direto, né? Pro financeiro também é a mesma coisa. Pro cliente, quando vai a cotação pro cliente, já dispara um e-mail pro cliente com os botões ali de aprovar, recusar, ou se quer um reajuste. Então isso agiliza muito o processo, né? E fora a questão gerencial, para te controlar as vendas, né? Para te ter previsibilidade de venda, o que tu ganhou, o que tu perdeu, isso é o mais importante. Mas isso com o tempo eles vão ter, né? Sim. Agora com mais massa de dados, né? Sim, sim. Conforme for passando o tempo ali, vai enriquecendo os dados ali para eles. Cara, e do ponto de vista agora de curiosidade. Quanto tempo faz que tá rodando já esse formato de trava, o gerente valida e avança? Isso aí começou em dezembro. Já tem alguns meses. Finalzinho de dezembro, né? E como é que tá a sobrecarga do gerente depois desse formato? Tá fluindo ou não? Cara, agora a gente tá vendo aqui que daqui a pouco tem algum formato que a gente vai ter que fazer um aceite automático. Isso aí é um ponto importante. Tu tocou até esses dias numa dele, foi assunto isso aí. Tipo, né? Senão ia barrar muito, tipo... Sim, burocratiza demais, né? No humano, né? Exatamente. No humano, esse que é o que acontece? Hoje eles têm algumas políticas comerciais, que nem cotação abaixo de 6 mil passa pelo gerente. Se tiver 2 famílias de produto e abaixo de 6 mil, também passa pelo gerente. Tem regras. Isso, exatamente. Então, eles ficaram de analisar com o tempo, ver se isso aí vai ser... A gente precisa mudar isso daí. Daí é mudança de política comercial, né? Sim. Mas aí a gente implementa a regra dentro do Salesforce. Sim, daí, por exemplo, existe uma regra ali que valida já esse dado, não precisa nem passar para o gerente. Só tem como colocar isso dentro do ambiente Salesforce. Dentro das nossas regras validou, avança direto. Essa daqui eu acho que precisa de uma análise. Daí o próprio Salesforce ele já encaminha para análise e aí para dar um pouco essa vazão pro gerente ali também, né? Porque senão o gerente vai ter que aprovar tudo. Sim. Não, mas tem outra... me esqueci de comentar, que o gerente ele só atua no prospect, né? Por exemplo, o cliente ativo, que é a cotação que sai toda hora, todo dia, ele não... A gente tirou essas etapas de gerente financeiro, né? Não precisa. O cara tá ativo, tá comprando, bom cliente. Agora, o prospect, sim. E eles comentaram que eles não usam... Eles utilizam lead, mas não com tanta frequência. Então, acredito que não vai lotar muito. Geralmente, quando eles vão em feiras, por exemplo, aí sim, às vezes eles pedem para nós fazer uma carga de lead. Sim, aí vem uma demanda muito grande. Isso, daí sim. Aí os vendedores têm que trabalhar no lead. E nessa época aí que eles foram na feira e captaram vários leads, talvez possa aumentar a quantidade de validações de gerente ali. Mas pro ativo a gente retirou, justamente para não travar esse processo, né? Não tem por que passar pelo gerente um cliente que compra todos os dias, vamos dizer assim, né? Cara, uma coisa... Como ali do que tem no resumo do projeto ali, tá? Vocês acabaram incluindo o cliente no próprio processo da aprovação da cotação. Ele recebe lá uma notificação. Eu não entendi muito bem essa parte, tá? Mas por que envolver o cliente nesse fluxo ali dentro do CRM acelera o ciclo de vendas? Eu queria entender o que é esse envolvimento ali e o porquê que isso acelera o ciclo de vendas. Primeiramente, para explicar, quando a gente fala em cliente, não é o cliente Aqueco, é o cliente que está recebendo aquela cotação, que solicitou aquele orçamento. Então, quando a gente gera um PDF, um documento, a gente envia para ele e junto vai um link para um site externo ali que é dentro do próprio Salesforce, que aí ele pode ou então aprovar, ou ele pode rejeitar, ou ele pode solicitar alguma alteração. Aí se ele solicitar alguma alteração ali, ele bota, quero remover isso, quero, sei lá, pedir um desconto em tal coisa e envia.
E aí, dependendo dessa ação, ou então a gente aprova automático, rejeita, ou faz a alteração e manda outro para ele aprovar. Então, o cliente ele tem esse papel decisivo na hora de fechar a cotação ali. Show, legal. Daí isso agiliza muito, né? Porque imagina o vendedor tem que baixar o PDF, envia por e-mail, faz o textinho. Sim, aí fica cobrando o cliente aí, aprovou, não aprovou, Isso. aprovou, não aprovou. Tá bom, tem que reajustar. Exato, aí Show. o cliente tem que responder. Não, Sim, pega, tu delega essa fase pro cliente. Exato. isso. Show. Copia o link ali, clicou no botão do CRM, dispara o link pro cliente, o cliente tem a opção de aprovar, reprovar, que nem o Johnny falou. E o campo ali de justificativa, de reajuste, cai lá dentro do Salesforce e o vendedor vai ter, ó, o cliente solicitou isso. Então isso agiliza muito, né? Cara, e depois agora desse projeto que vocês já fizeram ali pra cá, quais são os próximos passos de evolução dentro do CRM ali? Bom, agora com os pedidos, né? Cliente ativo, né? Os pedidos entrando dentro do Salesforce. Tu vai ter o pedido, tu vai ter a nota fiscal, né? A gente vai ter a nota fiscal. E eles têm uma política lá dentro que eles chamam de cliente CKR, que é o cliente que é com recuperação. Aham. Que é clientes que estão há 6 meses sem comprar, sem faturar. Então, esse cliente de ativo, a gente vai fazer uma automação ali dentro que ele vai virar de ativo, ele vai virar... Pegou aquele campo, né? Por exemplo, emitiu uma nota hoje, daqui 6 meses, não Sim. comprou, ele troca o de ativo para CKR. Aham. Nesse momento que ele virar CKR, já cria uma oportunidade para aquele vendedor. Né? O cara vai abrir no outro dia, vai, ó... Tem uma oportunidade para mim trabalhar aqui, né? Aham. Que daí também a gente vai fazer uma esteira diferente para esse CKR. Show. Porque às vezes, dependendo do tempo, né? Que nem é 6 meses ali, ele pode estar com algum problema. O cliente pode estar com um problema financeiro, tem que passar pro financeiro de novo, né? Sim. Então, algumas etapas a gente vai, vamos dizer assim, tirar lá do prospect e passar pro CKR, né? Então, beleza. De ativo vira o CKR, criou oportunidade. Beleza, não fechou novamente uma compra, ele vai continuar sendo CKR e vai entrar daqui a 6 meses, vai criar uma oportunidade. Que Entendi. É isso. Diariamente, é bet que se chama, Johnny? Isso, né? Isso. Faz uma bet, né, que se chama... Todo dia de manhã ele vai analisar esses clientes que estão há 6 meses sem comprar para gerar oportunidade. Sim. Então isso realmente é o CRM, vamos dizer, Sim, a atuando todo vapor. ali. Claro, show de bola. E uma dúvida, assim, que surge na minha cabeça. Isso falando de... não um período de inatividade necessariamente do vendedor em cima dessa oportunidade. É sim a inatividade de compra efetiva. A ideia dessa regra aí. Isso. Porque, por exemplo, eu como vendedor, o cliente pode não estar comprando. Eu não sei se esses ativos tem algum vendedor atuando diretamente com ele ali e evoluindo dentro do CRM esses contatos, né? Mas daqui a pouco, porque tem aquela coisa, uma coisa é o cara tá 6 meses sem nenhum contato, né? Esse cliente estar 6 meses sem nenhum contato de vendedor. Outra coisa é estar 6 meses sem compra. Sim. Entendeu? Tem uma ideia mais ou menos de como que vai ser isso daí? Vai ser... Qual variável que vai ser utilizada? Sim, esse é um ponto importante que tocou, porque... E que eu havia me esquecido. Por exemplo, eu posso... Tipo, vai abrir a oportunidade daqui a 6 meses. Mas daqui a pouco, né, o vendedor olhou ali, em 3 meses ele quer conversar com aquele cliente Sim. que está inativo. Daí ele vai ter a possibilidade de gerar uma oportunidade manual ali, para esse cliente que não comprou há 3 meses. E daí, se tiver alguma oportunidade aberta, vamos supor, é um cliente CKR, ele abriu uma oportunidade manual. Chegou nesses 6 meses, a bet rodou. Se tiver uma oportunidade aberta, né, antes de 6 meses ali, ele não vai abrir a oportunidade, porque o cara já entrou em contato. Entendi, ele mantém aquele ali. Mas realmente é sobre a data de faturamento, né? Sobre atividades do vendedor com aquele cliente. Sim. E outra, a próxima dúvida aqui, né? O gestor pensando aqui, né? Mas e a questão de duplicidade de oportunidade não vai acontecer. Ele por exemplo, digamos que a oportunidade estava lá parada há 6 meses, sem contato durante 6 meses e também sem faturamento durante 6 meses.
aquela oportunidade ele encerra e abre uma nova oportunidade no outro funil. Bom, é que na verdade no Salesforce a oportunidade ela tem uma data para fechar. Aham, Então, se passou dessa data, é porque ela é perdida. entendi. Então, aí gera um aviso, essa oportunidade está atrasada, tanto tempo. Então, o pessoal que está acessando ali a plataforma, logo quando ele entra, já vai aparecer ali, ó, se não me engano, fica na direita ali, um resumo assim. Então, esse cliente está com a oportunidade atrasada há tanto tempo. Então, ele já vai ter esse aviso assim, pô, tem que fazer alguma coisa. Ou então, vou lá e cancelo ela, falo com o cliente. Então, essa gestão já existe de forma nativa no Salesforce. Entendi. Então não teria o perigo de duplicar as oportunidades, porque daqui a pouco eu tô com 10 oportunidades do mesmo comprador, do mesmo cliente, entendeu? Sim, não vai ter essa... Porque é o perigo, né? A gente fica olhando ali, pô, eu tô avaliando minhas oportunidades, mas esse mês aqui multiplicou, a gente tá com muito mais oportunidade. Sim. Por quê? Daqui a pouco tá duplicando o negócio. Cara, e como, nesse caso, por exemplo, de toda essa integração que vocês fizeram ali, como que o cliente, a Keco nesse caso, né, ela consegue medir o retorno de um projeto como esse, tendo em vista que muitos dos benefícios eles são mais operacionais do que financeiros? Como é que eles medem esse ganho, né, desse projeto? Sim. Nessa primeira parte, agora que como faz pouco tempo, eles vão ter essa questão de agilidade de tempo, né? Dos processos comerciais, da venda ser mais ágil, né? Mas agora com essa parte aí que a gente vai fazer de automação de CKR, daqui a 6 meses que vai começar a fazer essas criações de oportunidade automática, aí sim eles vão ter essa visibilidade geral, né, do CRM funcionando em si, né, tendo oportunidades ali que eles talvez perdessem por não ter essa automação, e também vão ter muitos dados, né, ver o que eles estão perdendo, ganhando, daí vai ter, depois a gente vai entrar nos relatórios e dashboard, né, para a equipe de gerência ali acompanhar. Isso vai dar uma visão geral para eles. Show. Então, daqui a 6 meses, vai ter essa faz um novo podcast, a gente vai ter daí. essa resposta. Show de bola. Uma outra coisa, assim, eu acredito que como o fluxo agora tá mais ágil, mais rápido, o pessoal tem mais tempo de fazer mais vendas. Então, a longo prazo, o pessoal tá aumentando bastante as vendas. Então, quanto mais rápido eu fazer uma venda, mais tempo eu tenho para falar com outro cliente e fazer outra venda. Então, sim, a longo prazo, o pessoal vai conseguir ter umas métricas assim para ver o retorno desde a implantação. Show. Cara, e num projeto como esse, assim, desse porte que vocês participaram, qual é o papel do cliente e qual é o papel da consultoria para garantir que a implementação acabe realmente gerando um resultado lá no final? A empresa ela tem todo o core ali, né? Toda a questão de saber do processo comercial dela, né? Saber todo o processo. E a gente entra com a parte de tecnologia, mas claro, mostrando como é que funciona o CRM. Então, essa junção é fundamental, né? Saber mapear os processos, que nem eu comentei, a Keco é uma empresa que ela aceita bem, né? Dicas de como, e também para trocar os processos dela. Então, isso é muito importante, né? Se não tiver essa ligação, não funciona. Cara, e por curiosidade, a Keco, quando chegou pra SR, tá? Ela já chegou meio que comprada, sabendo bem o que queria, ou ela não estava sabendo e a SR que ajudou ela a amadurecer essa ideia do que ela precisava? Sim, a gente... essa questão de trabalhar com os objetos, né? Lead, oportunidade, cotação. Essa questão a gente explicou bem para eles como é que funcionavam, né? E eles foram se adaptando ao processo conforme a gente ia evoluindo no projeto. Então, foi bem aceito, assim. Então, a gente entrou junto com a tecnologia e junto com a análise de negócio junto com eles, né? Então, esse foi um ponto importante. Show. Cara, e nesse projeto, teve alguma coisa, assim, que surpreendeu vocês positivamente durante o projeto? Assim, pô, isso daqui eu nem tinha imaginado que a gente chegaria nesse resultado aqui, ou que a gente conseguiria gerar esse resultado aqui e a gente tá conseguindo gerar? Qual foi a surpresa mais positiva do projeto todo para vocês? O que mais me surpreendeu no projeto foi a questão
das cotações ali. O cliente participar direto nisso. Então, Legal. isso deve desafogar muito o vendedor ali de ter que estar entrando em contato. Olha, ô cliente, eu preciso de uma resposta tua. Se tu vai aceitar, não, se quer editar alguma coisa. Imagina isso para 50, 60 clientes assim diários. Então, tu jogando essa responsabilidade pro lado dele, deve desafogar muito assim o trabalho. E é uma solução bem legal, né? Que a própria Salesforce a gente consegue fazer dentro dela. Sim. Sem um auxílio externo. Muito bom. Pra mim o ponto-chave desse projeto foi essa questão da virada aí do cliente ativo, que eles queriam há muito tempo, né? Colocar essa cotação e pedido para funcionar para os gestores externos ali. Eles chamam de gestores externos, mas são vendedores externos, né? Para utilizar a ferramenta, né? No dia a dia mesmo, né? E isso aconteceu. Então, essa foi a parte fundamental. Foi o ganho do negócio. E agora, a próxima etapa que eles querem muito é passar esse lead mais enxuto também, né? Que eles têm uma esteira muito grande de lead e querem fazer essa esteira mais enxuta e passar para a produção também. Legal. Do início ao fim do episódio, pelo menos essa tua frase mostra que a maturidade da empresa, que ela amadureceu durante o processo, né? Porque lá atrás era uma esteira gigantesca no lead e agora eles estão querendo enxugar cada vez mais o lead, porque significa que eles entenderam o conceito ali dentro do CRM mesmo. Isso realmente é muito positivo. Já vou pedir agora o João, vou botar o João nessa incumbência aqui, nesse episódio aqui. João, já vai pensando numa palavra que resume esse episódio aqui, uma palavra que desbloqueia o Salesforce dentro da empresa lá, que vai vir a contratar a SR. E enquanto isso, vou te dando um recado aqui, que é: a gente libera sempre de presente duas oportunidades de fazer um processo de assessment junto com a SR. Esse processo é legal para tu conhecer a SR, entender como é que é a SR, e é verdadeiramente um presente, porque esse é um processo onde a gente vai fazer uma imersão dentro da tua empresa, a gente vai entender a tua empresa. Ele é um produto da SR, ele tem preço hoje, custaria ali, dependendo da complexidade, 10, 20, 30, 50 mil reais, dependendo da complexidade do projeto, mas para 2 pessoas, para 2 empresas, a gente dá de presente aqui dentro do podcast. Como que funciona para conseguir esse processo de assessment de presente aí? O João vai liberar daqui a pouco uma palavra ali, um código. Tu vai ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição, preencher o formulário de contato da SR ali e vai ter o espaço para um código onde tu vai colocar qual palavra, João? O que tu acha? Integração? Integração? Pode ser integração. A gente repetiu bastante hoje. Fechou então. Então, escreveu ali integração, as 2 primeiras respostas a gente sabe já que ganhou esse processo de assessment e a gente vai ter o maior prazer em desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Fechado? Gente, tem mais algum complemento que vocês acham que vale a pena a gente trazer? Ou, se não, já entrem direto para as redes sociais de vocês aí. Eu acredito que a gente tocou nos pontos mais importantes aí do projeto. Show. E queria agradecer aí mais uma vez a participação aí, né, no podcast. E o meu LinkedIn é @JoãoKlunk. KLUNK. Show de bola. E tu, Johnny? Agradecer a oportunidade de estar aqui em mais um episódio e que tenham mais convites para os próximos. Bora. E minhas redes sociais, meu LinkedIn ali é Johnny Salvador, Johnny com JHONE, e no Instagram é JohnnySM13. Fechado. Redes sociais da SR, nosso site, srconsulting.io. Nosso @ no Instagram também, srconsulting.io. Estamos sempre compartilhando lá inúmeros conteúdos, e o LinkedIn SR Consulting referência em Salesforce. Ali no LinkedIn, sim, muita força de conteúdo. Então, se tu tá com algum problema aí na tua empresa, tá com alguma dificuldade com Salesforce, com certeza a gente já produziu algum conteúdo sobre isso. Entra lá, dá uma conferida nos conteúdos, entra em contato com a gente também, que a gente vai ter o maior prazer em desbloquear todo o potencial dessa ferramenta aí na tua empresa. Já lembrando também de se inscrever aqui no canal, favoritar o podcast se estiver ouvindo no Deezer, Spotify, comentar aqui, ficou com uma dúvida, comenta aqui embaixo, e lembrou de alguém, compartilha esse episódio aqui com alguém, deixa o teu like que vai nos ajudar muito a crescer aqui no YouTube. Fechado, gente? Então, um abração e até o próximo episódio.